Olá, tudo bom? Meu amigo, minha amiga. Que prazer mais uma vez podermos continuar, o nosso estudo. Nós estamos aí no estudo de número 7, 1000 anos de paz. E até aqui nós vimos que os mortos em Cristo ressuscitarão, os fiéis que estiverem vivos serão transformados e levados às nuvens dos céus para encontrar-se com Jesus. Os ímpios vivos pedirão que as montanhas e rochas caiam sobre si, entrarão em cavernas para fugir da presença do nosso Senhor. Os ímpios mortos permanecerão na condição de mortos até a Nova Jerusalém descer do céu, onde serão ressuscitados. E vimos para onde irão os salvos, que ficarão 1000 anos com Jesus, julgando justamente os mortos, entendendo tudo aquilo que aconteceu na terra e porquê das decisões de Deus e tirando aí as suas dúvidas. E nós vamos agora dar continuidade ao estudo com a pergunta de número 7. Vamos aqui dar continuidade à pergunta de número 7. Já que os salvos estarão com Cristo, os mortos estarão mortos por um período de 1000 anos, como a terra ficará durante esses 1000 anos? O livro de Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26, traz a resposta para nós, e aqui está pedindo para a gente assinalar a resposta correta. Vamos ver o que diz Jeremias 24, de 23 a 26. O poeta diz que olhei para a terra, e era sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Nós vemos aqui, o profeta descrevendo uma imagem que a gente vê muito em filme, a terra desolada, tudo destruído, tudo acabado, sem vida. A diferença dos filmes é que não há aqueles seres humanos pós-apocalipse, que um grupo de humanos sobrevive. Mas aqui diz que estava tudo vazio. Nós já vimos que os vivos estarão no céu com Jesus, enquanto os mortos permanecerão mortos. Então não há vida na terra. É essa a imagem que o profeta Jeremias, no capítulo 4, versos 23 e 26, está recebendo. Então, a terra totalmente desolada e vazia, correto, permanecerá como é atualmente? Não. E também ainda não será habitação de Deus. Nós estamos falando aqui do período de 1000 anos, que é pós a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. O Apocalipse descreve alguns acontecimentos impressionantes que acompanharão o momento do retorno de Cristo, quando Satanás será preso. Preste atenção nessa figura de 1000 anos no céu com Jesus, tem a ver com 1000 anos da prisão de Satanás. Conforme Apocalipse 16, verso 18. Vamos dar uma olhada aqui, Apocalipse 16, verso 18. Apocalipse 16, verso 18, olha aqui, E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra.
Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então está escrito lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 18. Aí tem aí o 20, versos 20 e 21 também. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva de pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então nós estamos aqui vendo, né, como que a terra vai ficar desolada por conta disso, porque as coisas que acontecerão fará com que a terra seja remoída, né, rebuscada, e aí os prédios ruirão, tudo acontecerá, porque viu que está dizendo que é um terremoto como nunca antes foi visto, então os prédios cairão, toda a obra humana, né, será então levada até o chão. Pergunta de número 8. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Aqui está a situação da prisão de Satanás. Apocalipse 20, versos 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3 diz: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo, ou por pouco tempo. Então, esse abismo que Satanás é lançado é a própria terra, né? Durante os 1000 anos, somente Satanás e seus anjos permanecerão na terra. Por isso, por não terem a quem tentar, ficarão circunstancialmente presos durante esse período. Então, a prisão dele, na verdade, é dada em função dele não ter como tentar ninguém. E por não ter como tentar ninguém, ele vai estar preso, desolado, não há como ele fazer com a humanidade o que ele costuma fazer, tendo em vista que não haverá pessoa para ele tentar, né? Então tá aí a imagem, ó, um pedaço de terra como se fosse o chão, né? As correntes que o anjo trouxe, e ele preso durante 1000 anos sem poder tentar ninguém. Lembrando que essa é uma prisão circunstancial. As circunstâncias que o planeta se encontrará é que darão essa característica de prisão, já que ele não tem ninguém para tentar e nem para combater ou fazer qualquer maldade, né? Ele estará isolado de tudo e de todos. Número 9, a pergunta. O que ocorrerá no fim dos 1000 anos? Apocalipse 20, versos 6 a 10. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lembra, nós falamos da primeira, né, ressurreição, que teríamos a primeira morte, segunda morte, da mesma forma temos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja.
O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, bem-aventurado e santo, nós lemos isso já anteriormente, que os bem-aventurados, os santos, os salvos, eles estarão no céu com Jesus. Então, aquelas pessoas que estavam lá naqueles tronos, os que foram curados, né? Inclusive aqueles que haviam sido decapitados e agora já se encontravam com seu corpo restabelecido, eles estarão junto com Cristo, descerão junto com a Nova Jerusalém, e o diabo então será solto, como a gente viu, ajuntará os povos da terra e daí sitiarão e tentarão uma última investida contra o povo de Deus e a cidade de Deus. Isso se dará após o milênio no céu com Jesus. Então, para a gente entender um pouquinho, Gog e Magog aparecem juntos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 38, versículo 2 e 3. Né? Eles são uma descendência. Gog vivia na região que vinha de Magog. Né? Então, o profeta Ezequiel, ele recebe uma mensagem de Deus nessa época para Gog, e Deus manda dizer a ele o seguinte, lá no capítulo 38, verso 2 e verso 3. Filho do homem, aqui Deus falando com o profeta, né? Chamando o profeta de filho do homem. Dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Quer dizer, Jesus está indo contra a esse povo, né? E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Então, se a gente for ver o capítulo 38 de Ezequiel, nós vamos ver que aqui há uma guerra e Deus fala que Gog se ajuntaria a todos os povos da terra para ir contra Israel. Mas que ao ir contra Israel, ele encontraria com Deus, a luta dele seria contra Deus, já fazendo uma referência ao final de Satanás em Apocalipse, quando ele seria derrotado. Então, nós vimos já que os mortos continuariam mortos. Quando Jesus desce do céu com a Nova Jerusalém, a vida torna o planeta Terra. Os mortos que não estavam em Cristo, que eram servos de Satanás, agora ressuscitam e Satanás os chama para essa grande batalha que a gente conhece como Armagedon. Aqui está a referência ao Armagedon, que é a última grande guerra. Por que a última grande guerra? Porque depois dessa investida do inimigo, não haverá mais outra investida, porque todos serão destruídos. E essa referência a Gog é justamente por isso, porque ele sairia contra Israel, mas mesmo recebendo o apoio de todos os povos da terra, Deus iria destruir todos que estivessem contra Israel. Então essa mensagem, aí lá em Apocalipse ela se repete como referência a essa situação, mas agora apontando a verdadeira mensagem do profeta Ezequiel, que era a destruição completa de Satanás. Quer ver? Esse capítulo 38 de Ezequiel termina assim, ó, lá no verso 22 e 23. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, quer dizer, Deus aqui irá mostrar o quanto ele é santo, que ninguém é capaz de chegar à altura dele,
E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui o universo inteiro, né, irá presenciar tudo isso, e todos saberão que Deus é o Senhor. Então é assim que termina o capítulo 38 de Ezequiel, mostrando o final, e esse mesmo final está reservado para o pecado na terra, no livro de Apocalipse. Mais uma vez eu reforço que para entender Apocalipse nós temos que estudar a Bíblia inteira. Se alguém estiver estudando com você Apocalipse somente baseado no próprio livro de Apocalipse, pode ter certeza que haverão muitos erros, né? Porque somente a Bíblia como um todo é capaz de interpretar Apocalipse. Questão de número 10, aqui tem um comentáriozinho, né? Vamos relacionar as colunas. Satanás, então, ele será solto da prisão, que é o quadradinho 2, e a cidade santa estarão com Cristo, né, estarão com Cristo na cidade santa, né, os fiéis, os salvos. De lá embaixo há um intervalo e um espaço que eu não estava percebendo. Então, os salvos estarão com Cristo, o último é referente ao primeiro. A cidade santa será sitiada pelos ímpios e os infiéis então ressuscitarão. Aí tem essa notinha aí embaixo. Satanás será solto de sua prisão no fim dos 1000 anos, quando os ímpios mortos ressuscitarem. Satanás os incitará a atacar a cidade santa, que é o que a gente já comentou, né? Onde Cristo e os salvos estarão. Mas Deus aplicará sobre eles a punição que seus pecados merecem. Apocalipse 21, verso 8, está descrevendo essa punição. Nós também já demos uma olhadinha lá. E quer dizer essa mesma situação aqui de Ezequiel 22 e 23, né? Que é repetida. João usa essa mesma linguagem lá em Apocalipse, né? Para descrever a destruição dos ímpios. Número 10. O que Jesus fará depois que a terra for purificada pelo fogo? Apocalipse 21, verso 4. Agora todo mundo ama essa passagem, né? A vitória final, a entrega do grande prêmio. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, porque já não haverá mais, né? Então nossas lágrimas já terão sido enxutas. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então toda a dor e sofrimento desse mundo haverá passado, né? É o que Jesus irá fazer, acontecer aqui na Terra, e a Terra então retoma a sua característica inicial de quando Deus a criou antes do pecado. Mas assim, a gente acredita, né, através dos escritos de Ellen White, que a Terra vai estar tão linda, mas tão linda, que o próprio Adão ele vai se maravilhar. Ele que conheceu a primeira terra, o primeiro Éden, vai ficar encantado com o que ele vai ver, que será ainda mais lindo do que o primeiro, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? A gente também pode se deter nesses versos, quer dizer, quando Jesus restaurar, agora com toda a humanidade também restaurada, a alegria em todos os corações, né? A exemplo de quando o povo se alegrou com Jesus no domingo de Ramos, e essa alegria será, toda a terra será tomada por essa alegria, né? E já não haverá mais ligação com o pecado, nem esse sentimento, nem o medo de pecar novamente, porque tudo estará consumado. Então, aí diz, levará, deve ser para marcar, né, o correto,
Levará a cidade santa para um novo planeta? Não. Verdadeiro ou falso, né? Deve ser. Deixará todos os salvos na terra e voltará para o céu? Também não. Habitará com os salvos para sempre na recriação deste planeta? Sim. Então a última questão aí é verdadeira, as duas primeiras são falsas. O planeta Terra, onde o pecado dominou, será purificado pelo fogo e receberá a cidade santa, eterna morada de Deus, com os salvos. Então a cidade santa descerá do céu, ataviada como noiva, e será então colocada aqui na terra e será a morada de Deus. E o tabernáculo de Deus então estará com os homens. Será a morada também de Jesus junto conosco, né? Jesus que foi feito carne e em semelhança, a semelhança de nós, porém sem pecado. Pergunta número 11. Qual é o convite que Deus faz para nós? 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então aqui, 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12, está nos fazendo um chamado, um convite, a fim de que nós possamos apressar esses acontecimentos. Então, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, né, tudo que é mal vai ser desfeito, nós devemos, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus que foram incendiados, lembra da batalha começou no céu, foi transferida para a terra, porque Lúcifer perdeu no céu, e foi lançado fora do céu, e veio então tentar a terra. Então, por isso os céus foram incendiados, né? Inflamados. Então, tudo isso vai ser desfeito, e os elementos abrasados se derreterão, quer dizer, toda dor, toda dúvida, angústia, tudo aquilo que causa contenda, se derreterá então e acabará. Existem somente duas possibilidades de destino eterno, como eu já falei lá no início: estar com os salvos ou com os ímpios. Devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus, vivendo conforme a vontade dele. Então devemos pesquisar na palavra de Deus qual é a boa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. E no nosso compromisso, né, entender que o mal terá fim depois do período dos 1000 anos. Aprendemos também que existem somente duas possibilidades de destino eterno: estar com os salvos ou com os destruídos, ou ser destruído juntamente com Satanás. Então, que nós possamos nos comprometer a viver de acordo com a vontade de Deus, nos preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui nós encerramos o nosso estudo de número 7, né, com essa segunda parte. Aguardamos você para o 8º encontro. Que Deus te abençoe a sua família, e que essas verdades bíblicas possam permanecer em nossas mentes, nos conduzindo ao caminho da verdade que leva à salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.